É isso aí, olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui em mais um meu, seu, nosso De Carona com o Grego. Maravilha! Que legal. Bom, pessoal, estou muito feliz, porque hoje é terça-feira, hoje é terça-feira. Agora, diferentemente do que eu sempre gravo, agora são 2 horas e 20 minutos. 2 horas e 20 minutos da tarde. Eu estou. Hoje eu fiz home de manhã, porque eu quis acompanhar uma banca de doutorado. E essa banca de doutorado foi interessante, porque é um, um tabelião que eu conheço, e ele defendeu uma tese interessante sobre a averbação do auto de arrematação, né? É um tema muito interessante que eu estou me debruçando também sobre ele, escrevendo tudo e tal, né? Bom, e aí, mas eu também tô. Aí eu agora estou indo para o escritório, tenho reunião daqui a pouco, previsão de chegada às 3h30. A reunião era às 3. Me atrasei um pouquinho, que quando eu estou em casa eu faço almoço. Meu, hoje fiz um arrozinho, um bifinho e batata frita, porque eu não sou também tão forte assim, com um suco de limão acompanhando, né? Muito bom almoço. Hoje tem evento na UAB, lá na Vila Prudente, tem uma palestra incrível com a Luciana Cauano Furtado sobre contratos de honorários, tema muito interessante. Eu sei que você só vai me ver agora depois da palestra, depois eu comento em algum outro episódio, eu faço alguns comentários sobre a palestra que ela vai proferir hoje, beleza? Bom, semana passada foi incrível, 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 porque eu fui lá para sexta-feira, eu fui lá para Bertioga, na Riviera de São Lourenço. Teve o terceiro congresso regional da Baixada Santista de Direito Imobiliário. E aí eu tive a possibilidade de palestrar. Aliás, um evento com a colaboração na organização da Adnotari, grandes nomes. Olha, foi muito 10 mesmo. Eu fiquei lá o dia inteiro, das 9 até as 6 da tarde. Foi muito legal. Eu também, quando eu entrei na. Eles fizeram uma inovação lá, né? Olha, você vai entrar com a sua música favorita. Até eu descobri isso, tinham me perguntado só qual a música favorita. Pô. Aí quando eu descobri que era para entrar, eu falei assim: ah, vou. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração? Me ajude a voltar a viver. Eu preciso que seja você. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração? Me ajude a voltar. Não, já esqueci. Estou aqui tão perto, me arremate pra você, né? Bom, como cantor eu sou um ótimo leiloeiro e professor, então é melhor continuar, né? Bom, mas foi incrível, nossa, foi muito 10. Eu até, tá aqui no YouTube, eu consegui, né? Porque gravaram, foi televisionada, tal, TV Bertioga, tal. E aí eu peguei, né? Eu gravei também. Se você achar lá a TV Bertioga, vai achar também a palestra. Aliás, todas as palestras do dia. E eu peguei, eu também gravei. Sim, eu fiz a minha gravação. Editei lá o comecinho com a música, eu cantando. E a galera lá, vamos lá! Eu vou fazer o Lena. E aí postei também para você ter um conhecimento, se você quiser. Acho que você já viu, mas se você não viu, vai lá ver essa palestra que é interessante, né? Bom, olha só, pessoal, vamos lá, conhecimento, aspectos gerais. É, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu não programo o que eu vou falar, né? Não mesmo.
Aliás, às vezes eu falo, nem vou gravar nada. Às vezes eu falo, beleza, vou. Porque às vezes a gente também, eu não tô afim às vezes, né? Às vezes acontecimentos da vida nos impactam. E olha só que interessante, é como que a nossa vida é impactada por muita coisa que acontece, né? Muita mesmo, né? Aliás, se você não está bem no seu psicológico, né? Se você não está bem consigo mesmo, consigo mesma, você não consegue desenvolver bem outras coisas, né? Então é importante, a terapia tem que estar em dia, né? É importante mesmo. Né? E como às vezes as pessoas ao redor, ao nosso redor, influenciam, como, às vezes não, né? Sempre, para o bem, sempre mesmo, nossa, e também para o lado ruim, né? É claro, se acontecer alguma coisa com você, positiva ou não, você tem repercussões na tua vida, não só pessoal, mas profissional, né? Claro, claro. O teu ânimo, a tua consciência, a tua, como, nossa, não é coragem, a tua confiança. Confiança é muito importante. Nossa, confiança é muito importante. Saber que é capaz, né? E é claro que quando a gente fala em saber que é capaz, não é apenas então somente ter conhecimento, a hard skill, não é, né? O conhecimento fruto de estudos, a hard skill, é claro, eu pelo menos eu tenho por mim isso, tá? Que a hard skill é um mínimo obrigatório, mínimo obrigatório. O que vai fazer você realmente ser foda, o que vai fazer você realmente alçar voos inimagináveis, o que vai fazer você aplicar, potencializar tudo que você conhece, a tua hard skill, ela vai ser potencializada pela soft skill. E a soft skill tem muito a ver com você se sentir bem, né? Ter autoconfiança, disciplina. Eu já falei aqui, né? Até quando eu gravei o episódio com o Marcelo, com um amigo meu, doutor Marcelo, cirurgião, tal, que tem um livro sobre seja foda na era da inteligência artificial. Aliás, ó, o episódio dele vai ao ar agora na sexta-feira, dia 4. Tá? Sexta-feira, dia 4, vai ao ar no canal do YouTube da Adnotari. Juro para vocês, tá imperdível, tá muito legal. Eu vou assistir. Eu tava lá, eu entrevistei ele, mas eu vou assistir de novo porque o cara é bom. O cara é bom. Tá? O cara é muito bom. E eu quero trazer muito, muito a soft skill para a advocacia, porque olha só, falta mesmo. E eu já tive muitos momentos na vida que eu percebi que a soft skill me faltou. E a gente só percebe depois, né? Você já teve essa situação? Você. O microfone tá ligando? Tá ligado. Você já teve situações em que só depois que você passou por uma determinada situação, você parou, pensou e falou assim: putz, se eu tivesse falado isso, se eu tivesse tido esse raciocínio, se eu. Já aconteceu? Comigo aconteceu já. Agora acontece com menos frequência. Porque olha só, quando você vai fazer qualquer coisa, aí pode ser uma audiência, pode ser uma reunião, pode ser uma apresentação, pode ser escrever, é que a escrita, a dinâmica, né? Até comentei isso na viagem passada, no de carona passado. No de carona passado eu falei que realmente hoje o imediatismo ele tá mais dificultado porque realmente quando você manda um áudio e a pessoa no WhatsApp, tal, principalmente, né, no WhatsApp,
Quando você manda um áudio, ou você recebe um áudio, recebe um texto, você tem essa possibilidade de ouvir, até responder na hora e até pensar se manda ou não, não mandar, ou mandar e apagar na hora e refazer. Agora, a palavra reta não faz curva e a palavra dita não volta atrás. A gente tem que tomar um cuidado muito grande quando no que a gente fala impacta, né? Agora há pouco, até antes de começar a gravar, a Sofia me ligou. Ela não foi na escola hoje porque não estava bem ontem à noite, tá? Hoje também não acordou bem, tudo. E ela tá de recuperação, tal. E aí tá estudando. E eu falei, olha, foca, tá melhor, né? Tava melhor, tinha acabado de almoçar, tudo. Falei, o que você vai fazer? Não, eu vou arrumar meu quarto, tal, e vou estudar. Falei, beleza. E, e sempre falar da capacidade, né, dela, da inteligência dela. Eu acho que é importante valorizar as pessoas, é muito importante, né? Então, valorizar toda e qualquer pessoa. É claro que todo mundo tem falhas, é claro que eu também tenho, eu não estou excluindo, eu me incluo nessa, né? Não estou me incluindo fora dessa. Todo mundo tem, mas e aí eu volto àquela situação de como nós somos todos influenciados pelo meio ambiente. Então, se você percebe o meio ambiente que está à tua volta de uma forma consciente, de uma forma perceptível, você consegue de alguma forma controlar. Eu estou vendo aqui que eu vou mudar de faixa. Deixei um carro passar que ele estava mais rapidinho. Você consegue controlar, não os outros, porque, você consegue controlar o que você absorve e como você reage a essa absorção. Esse que é um outro ponto, assim, imprescindível, né? Como que você reage à situação que te apresenta, né? Então, tudo isso vai ser um diferenciador do teu comportamento e isso vai fazer com que você tenha destaques, né? Ouvir, perceber, repercutir em você é muito importante. Claro que eu estou dando um viés aqui profissional, mas é importante para você também expandir para tudo quanto é área. Lembra? É aquela história de ser perfectível. Eu sempre falo isso, vou falar mais ainda, ser perfectível. Né? Vamos falar um pouquinho de hard skill, conhecimento jurídico na área dos leilões. Olha só, eu vou gravar e vou pôr, eu vou gravar com imagens, eu vou gravar com imagens e vou pôr no na comunidade de WhatsApp. Você não me segue ainda na comunidade? Vai lá no Instagram, tem no link na bio tem para você acessar a comunidade de leilões de imóveis. Eu até vou postar, vou fazer isso se eu conseguir. Hoje tem a apresentação na OAB, então se eu conseguir fazer antes, eu farei. E aí o que acontece? Olha só o caso. Tá? Aqui eu vou conseguir detalhar com outra vertente, porque lá o objetivo é fazer de forma bem concisa e passar a mensagem. Cumprimento de sentença, que não é débito condominial, né? Porque senão seria execução. É uma ação, é indenização contra a construtora, tal. E aí tem um crédito de mais de 400 mil reais, tudo. E aí penhorou um apartamento da construtora, num prédio. Tá? Só que olha só o detalhe, né? A princípio, esse apartamento não tinha matrícula própria, ele estava na matrícula mãe. Então tinha sido promovido o registro da incorporação, tal, já tinha a descrição do imóvel, tudo, vários, né? Era um
uma construção, um terreno em que foram edificados cinco torres, tá? 5 torres, 8 andares cada torre, 4 apartamentos por andar, tá? Opa, então peraí. 8 vezes 4, quanto que é? Tal. Vezes 5, Então, olha só, quando você fala em aqui aproximadamente 160 apartamentos, não. Nossa, buguei agora. 5 vezes 4, 20. 8 vezes 2, 16. 160 apartamentos, é isso mesmo. Né? Bom, quando você fala nessa magnitude, não mais. Isso por torre. Não. Caramba, viajei agora grandão na matemática. Estou fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue fazer tudo isso, né? Bom, mas o que acontece? Faltou multiplicar. Não, 4 vezes. Eu errei na conta, né? Por que eu multipliquei por 8 vezes 4? E aí vai ser o quê? 32 vezes 5, certo? 5 vezes 3, 15. É isso mesmo, 160. Né? A conta não está errada. Né? Pelo menos a lógica não está errada. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a seguinte realidade. Um apartamento foi penhorado em nome da construtora. Olha só que interessante. O credor, o advogado credor, em maio de 2024, juntou uma certidão atualizada da matrícula do imóvel no juízo do cumprimento de sentença e pediu a penhora. Maio de 24. Em setembro de 24, foi deferida a penhora. Setembro, maio, junho, julho, agosto, setembro. 4 meses depois, foi deferida a penhora do apartamento e levada à averbação, tá? Só que olha só, então maio de 24, setembro de 24. Em junho ou julho, junho de 24, então já tinha sido requerida a penhora, só que ainda não tinha sido deferida. Em junho de 2024, a construtora alienou fiduciariamente para uma credora, que provavelmente emprestou dinheiro lá para o financiamento, uma dívida de assim, um crédito de mais de 20 milhões, coisa assim bem alta. Alienou fiduciariamente vários imóveis dessa incorporação, desse empreendimento. Vários. Assim, alguns já tinham sido negociados, mas quase todos os outros que não tinham sido negociados foram alienados fiduciariamente. Tá? Isso na matrícula mãe. E olha só, em setembro, depois da penhora deferida, foi averbada a penhora, só que quando entrou no fólio real, na matrícula mãe constou penhora dos direitos do devedor fiduciante. Porque já tinha, apesar da determinação da penhora ser sobre o imóvel, já tinha sido o imóvel alienado fiduciariamente. Tá? Bom, aí tá bom, fez a avaliação, fomos nomeados. Um apartamento avaliado em 600 mil reais. Fui nomeado. Aí a Ana K virou para mim e falou assim, olha, eu fiz pesquisa aqui e tem uma averbação de que já foram abertas matrículas individualizadas. E aí ela entrou em contato com o oficial de registros lá de Caraguá e eles me passaram o número da matrícula individualizada do apartamento penhorado. Beleza? Aí ela falou assim, então, eu levantei a matrícula. Aí ela falou assim, olha, já foi consolidada a propriedade. Foi consolidada a propriedade agora em setembro de 25. Aliás, a consolidação é de 24 de setembro. Né? Hoje é dia 30. Entendeu, né? A situação. E não foi transladada para a matrícula individualizada, não foi transladada a penhora efetivada.
que já estava averbada na matrícula mãe como penhora de direitos do devedor fiduciante. Não foi. Tá? Aí eu, como leiloeiro, se consolidou a propriedade nas mãos do credor fiduciário, ele agora é obrigado a realizar os leilões de que trata a Lei 9514 de 97, a Lei de Alienação Fiduciária. Então, eu, a princípio, não posso fazer o leilão. Por quê? Porque no cumprimento de sentença em que eu fui nomeado, não houve a intimação desse credor fiduciário. Então, eu apresentei uma manifestação, bonita, aliás, eu gostei. Uma manifestação no seguinte sentido, excelência, penhorou o imóvel. O imóvel foi dado em alienação fiduciária. Foi requerida a penhora, o imóvel foi dado em alienação fiduciária, foi deferida a penhora, aberta a matrícula individualizada, não foi transportada a penhora e houve a consolidação da propriedade. Agora estão sendo feitos, ou provavelmente vão ser feitos, ou devem ser feitos, os leilões da Lei 9514. Então eu sugeri, nesse caso, a intimação do credor fiduciário para que ele, primeiro, tome ciência da penhora. Vai, caminhão, pode ir. Tome ciência da penhora. Eu sou assim, quando dá para deixar passar, eu deixo passar. Tome ciência da penhora e informe agora nos autos a questão do leilão que ele vai realizar. Né? É claro que ainda não deu tempo dele realizar, tal, mas ele vai realizar. E aí, olha só que interessante. São questões interessantes. A penhora que consta lá da matrícula mãe deveria ter sido transladada para a matrícula do imóvel. Deveria ter sido transportada, deveria constar da matrícula individualizada, mas não constou. Porque isso, eu como leiloeiro, que fosse fazer o leilão da alienação fiduciária, para mim importa. Para mim importa, porque com isso eu vou também... Nossa, tá pegando... tá muito calor. E aqui na rodovia tem muito incêndio nas beiras. Né? Aqui tem um outro incêndio à beira, aqui às margens. Às vezes alguém joga uma bituca de cigarro, tudo. É complicado, é triste isso, viu? Mas aqui a mata ao lado tem vários lugares que já pegou fogo e outros que estão pegando. Ai, ai. Nossa, é que não dá para mostrar, mas acabei de ultrapassar um carro. Sabe aqueles food truck em formato de barril? Em formato de barril. Provavelmente deve vender vinho. Boa essa, hein? Pro evento, né? Bacana. Né? Agora, essa situação é uma situação interessante, porque olha só como é importante o advogado, a advogada da execução, buscar uma agilidade grande na penhora. Ou já ter feito uma averbação premonitória da existência da ação, lá, se eu não me engano, do artigo 826 do CPC. Porque aí, olha só, você já teria a possibilidade de a própria alienação fiduciária, quando constituída, já poder configurar uma fraude à execução. Uma fraude à execução. Seria interessante. Então, medidas por parte dos credores, do exequente. Se você sabe que tem um imóvel, promove. Vai ser interessante. Salvaguarda interesses. Salvaguarda interesses. E mas você está falando de uma ação de execução civil, tal. Pode ser lá na nobre justiça especializada do direito laboral. Sim, você que está lá numa execução trabalhista, você pode, o quê?
também promover, e lá até mais forte, né, a indisponibilidade, né, você poderia ter aí a indisponibilidade para o que? Aí, com a indisponibilidade, você tem uma força muito maior para com aquele imóvel. E agora, olha, se ele não... Vamos, primeiro, olha só, eu não posso, eu, auxiliar da justiça, eu não posso falar assim, ó, será que foi fraude a execução, isso, aquilo? Não, não posso levantar isso. Será que o advogado do exequente vai pensar nessa saída? Falar, excelência, olha, desculpa, mas eles alienaram fiduciariamente todo o empreendimento que estava em nome do executado. Isso pode dar ensejo a uma fraude à execução. Pode. Olha, eu acho que tem um caminho muito interessante aí. Tem um caminho muito interessante para o quê? Para preservar ou buscar preservar a penhora sobre esse imóvel. Porque esse imóvel, fazendo leilão, muito provavelmente venderia. Pô, um apartamento de 600 mil, o juiz, agora não lembro se foi, acho que foi 50% que ele determinou. Pô, 300 mil com atualização e tal, podendo pagar parcelado. Percebeu? Então, olha só que interessante. E eu fico numa situação de que, olha, o ato de expropriação neste momento, ele está impedido de ser realizado. Ele tem uma necessidade de ter um esclarecimento importante. E assim, para mim a intimação para mim não, para a lei, para o Código de Processo Civil, né? A intimação do credor fiduciário é obrigatória. Está lá no 799, inciso 1º do CPC. É obrigatória de ser feita. Vai ser feita? Olha, o que o advogado, nesse caso é um advogado, o que ele vai, qual é o pensamento dele diante da minha manifestação? Além de me xingar. Além de me xingar. Mas olha só, aí eu pergunto, a pergunta que eu faço é a seguinte: se você tivesse analisando o edital deste caso, desse leilão, deste caso, você falaria para o teu cliente arrematar? É essa perspectiva. É essa perspectiva. A venda em público leilão, como forma derivada da aquisição da propriedade, que é a interpretação hoje que prevalece, ela depende de requisitos terem sido cumpridos para que aí sim possa ser efetivada. Então eu não posso levar a efeito um leilão, eu não posso apresentar um edital de leilão que possa... Túnel! Chegamos no túnel. Ó, tô deixando outro caminhão passar. Por quê? Porque é numa subidinha, tem um outro caminhão mais lerdo na saída do túnel aqui, veículo longo, 23 metros, um outro que é só um container, então é bem menos, deve ter o que, uns 18 metros, por aí, acho que sim. Né? E aí vou eu passar, o caminhoneiro ficou feliz comigo, eu estou dando toda a segurança para o ato, também para o ato de arrematação, porque, ó, pensa, pelo menos é a forma com que eu penso. Se eu fizer o leilão com problemas, não vai vender. Se não vende, eu não ganho. Se eu não ganho, eu só gastei dinheiro. Porque gasta dinheiro para divulgar, para tudo, 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 tudo. Né? Então, assim, eu tenho uma consciência de que vale a pena dar um passo para trás para corrigir alguns problemas, deixar azeitada a coisa. Por isso que eu falo que o que eu faço é um
Saneamento da execução. Se você, em qualquer lugar da vida, ouvir esse termo saneamento da execução, saiba que fui eu que cunhei. Saiba que fui eu que cunhei. Tá? Até vou fazer um curso do saneamento à execução. Como preparar o seu processo para o leilão. Ó, boa essa, hein? Mas o fato é que eu entendo, o cliente está pressionando, o cliente fala, bom, cadê o leilão? Ah, o leilão ele foi nomeado, tudo tal. Não, penhorou, avaliou, vai para leilão. É uma sequência lógica, mas que tem detalhes no meio. No meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. Né? Então é importante identificar quais são essas pedras no meio do caminho para poder ultrapassá-las, para poder realmente seguir, né? Então, isso que é importante. E eu faço em todo o processo, por isso que assim, minha média é alta de nomeações que tem pedido de esclarecimento. Né? Eu acho que esse ano está superando, até agora, eu tinha feito isso no mês passado, até agosto, com fechamento em julho, tinha dado um pouco mais de 50% das nomeações com pedido de esclarecimento. Tá? É muita coisa. Muita coisa. Né? Fora quando. E os editais, fora quando aí apareceu um retorno de esclarecimentos. Eu chamo de retorno de esclarecimentos. Eu fiz petição de esclarecimentos em 2023. Aquela curva que aparece a cidade de São Paulo. Um dia eu vou mostrar para você. Um dia você vai ver. É muito lindo. Nossa, sério mesmo. Hoje o dia tá ensolarado, dá para ver a poluição. Foda, né? A poluição de São Paulo é muito foda. Dá para ver a poluição, dá para ver. Agora já foi. Né? Mas é interessante para ver. É que não tem como tirar foto bacana. Acho que um dia eu vou filmar. É que, não sei, os nossos olhos são especiais, né? Como a gente consegue, ainda que eu tenha 4 olhos aqui, como a gente consegue ver melhor que muitas vezes a lente capta, né? Se bem que hoje em dia as câmeras estão foda. Nossa. Eu tirei foto ontem da Ponte Aricanduva, lá no Insta. Depois eu tirei a foto, postei, tava no trânsito e tal. Depois eu fui ver que linda a foto que eu tirei, mano. Eu fiquei impressionado com a qualidade da foto. Aliás, eu tenho um brinquedinho novo, uma câmera fotográfica que eu preciso criar o hábito de usá-la para poder tirar fotos bonitas. A lua, eu quero tirar foto da lua, porque a lua, eu nunca tirei foto da lua. Quer dizer, tirei, mas nunca saiu bonita. Então, vamos lá. A lua apareceu, quando ela tá com aquele sorrisinho assim, ela é o quê? Crescente, acho que não. Minguante, não sei. Cheia, eu sei que não é. Mas não sei qual é o nome que se dá para essa lua. Quero saber. Depois vou pesquisar, dar um Google, né? Então, olha só. Então, aí voltou esclarecimento de 23. Eu também é um outro caso com alienação fiduciária, só que já é execução condominial, tudo. Débito do imóvel gigantesco, tanto no condomínio até que nem tanto, mas na débito junto ao credor fiduciário, gigantesco, inadimplemento, e ele não consolida a propriedade. Nossa, isso me deixa tão pistola, meu. Para mim, ele está abrindo mão da garantia. Para mim, ele está abrindo mão da garantia. Simples assim. Simples assim. Isso interfere drasticamente na efetividade do processo. Né? E até com aquela aplicação do julgado do STJ do ano passado, que até esse daí eu vou falar, olha, excelência,
Pá, 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 pá. Porque se o credor fiduciário não pagar, ele já está nos autos intimados. Se ele não tem o interesse de pagar e se subrogar, ele que abra mão da garantia e receba no seu crédito no concurso de credores e se aliene o imóvel. Eu vou me manifestar nesse sentido. Vou, vou me manifestar nesse sentido. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Porque, meu, eu sei que é melhor. É mais interessante você que advoga ou você que tem interesse em arrematar, você vai preferir o imóvel do que direitos do devedor fiduciante. Normal, 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 normal. Então, a problemática da alienação fiduciária é um problema grande. Ó, você vê, eu falo aqui, e olha como a minha cabeça é. Eu já penso em escrever artigo, já penso em fazer curso. Eu preciso implementar. E você também tem essa conversas aqui. E eu realmente eu tenho uma necessidade de me empenhar mais em concretizar os meus pensamentos, concretizar de uma forma escrita, cursos, tal, né? Então essa é uma meta objetiva absoluta para mim, né? Fazer com que eu me empenhe mais. E olha que não, eu preciso me empenhar mais. Eu preciso fazer mais. Sempre tem caminho para mais e melhor, né? Sempre tem um caminho para mais e melhor. Ó, essa semana também, ó, tem quinta-feira de manhã tem gravação de podcast. Vamos ver da OAB Vila Prudente. Vamos iniciar aí um projeto. Estamos lapidando o projeto para iniciar. Temos também, nossa, eu fui convidado para dar palestra no Paraná, em Paranavaí, acho que é Paranavaí, perto de Maringá. Maringá, já estou vendo a logística para poder ir lá, tudo. Então vai ficar bem legal, bacaninha, bacaninha. E aí eu vou mais uma vez, esse ano vai ser a terceira vez que eu vou para o Paraná. Caramba, que bacana, muito legal, né? E aí lá em Paraná é uma quinta-feira palestra, eu devo ir na quarta à noite por conta de horário de voo e tal, e volto na sexta de manhã, né? Então assim, nossa, eu consegui hoje também, fiquei feliz. O Dr. Josué passou o tema da palestra que ele vai proferir no congresso da seccional da, da OAB, no, no congresso que vai ser da Comissão de Direito Imobiliário da seccional. Vai ser um evento incrível, eu vou participar também. Vou estar lá no painel, mas eu não vou ser o palestrante. Novidades vem aí, novidades vem aí. Nossa, olha, esse ano eu estou colhendo muito, acho que do que eu plantei ao longo dos últimos anos, viu? De verdade. Estou muito feliz, muito agradecido. Nossa, eu tenho gratidão por tanta gente que está me ajudando, que me está dando oportunidade, né? Que está enxergando potencial no que eu faço. Olha, estou muito feliz mesmo, 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 né? E aí com isso vem aquela máxima, né? Vale a pena, né? Vale a pena se dedicar, vale a pena. E aí, ó, eu devo muito a um maior desenvolvimento de soft skill. Por isso que para mim está sendo interessante propagar isso, né? Porque eu sempre me concentrei muito na hard skill, né? Sempre. E agora com essa busca
de ter um direcionamento, né, também faz diferença, viu? Faz diferença e eu tô muito feliz. Pô, agora tá mandando eu ir pela Dutra. Será que eu vou por causa do horário? Olha, eu vou tentar. Vou tentar. Eu tô chegando naquele entroncamento, né? Fernão Dias com a Dutra. E aí, ou eu posso continuar pela Fernão Dias, que aí já vai virar. Esqueci o nome. Que vai cair lá no viaduto Alberto Badra, que vai cair na Zona Lost já direto. Ou aqui na Dutra, ou entrar na Dutra, que também vai cair na Zona Lost, mas só que no Tatuapé, né? E aí eu pego a radial sentido Carrão para chegar no escritório. Acho que eu vou fazer isso. Vamos ver. Vamos testar, né? Se aqui o Waze está desligado por causa da gravação, que eu estou deixando em modo avião para não ser interrompido com telefonemas, com outras situações aqui. Ó, já diminui a velocidade, tal, mas até agora é natural. Tudo bem, tudo bem. Ai, ai, pessoal, olha, tô feliz, tô grato. Hoje foi uma pegada diferente, meio da tarde, né? Talvez mais técnico do que geralmente é. Trazer, ai, o cara cruzou lá na frente, ai, quase que bateu no caminhão. Eu tomem cuidado, quando vocês estiverem dirigindo, tomem cuidado, né? Um minuto a mais, um minuto a menos não vai fazer diferença. E olha, eu tô dirigindo bastante, porque agora eu tô indo pra Atibaia e tal. Hoje eu volto ainda pra Atibaia, né? Minha casa, meu. Eu tô vendo cada barbeiragem. Espero não estar fazendo barbeiragem, né? Mas vai falar, pô, meu, você tá gravando enquanto dirige, isso daí não é legal. Por isso que eu não vou divulgar a placa do meu carro, nem marca, nem modelo, né? Por isso que eu vou ficar na minha aqui. Tan, 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 mudando de faixa, sempre com atenção. E aí, você vai perceber que eu estou numa boa. E como é bom estar numa uma boa, né? Agora, uma coisa que eu fiquei revoltado, eu fiquei, antes de sair, eu fui ver a tabela de jogos do Corinthians. Meu, o Corinthians vai jogar sábado, 9 da noite. Quem que joga sábado, 9 da noite? Me fala. Sábado, 9 da noite. Nossa, eu tô muito triste. Muito triste mesmo. Ai, ai. Vamos ver se a Sofia quer ir comigo. Vou levá-la no jogo, né? É isso aí, conforme for, eu vou ver o meu afilhado também. Sofia e o Enzo, meu afilhado. Contra o Mirassol. Vamos ver. Se quiser eventualmente ir um dia no jogo do Corinthians, me fala, me manda mensagem. Aliás, se você tá curtindo, dá um joinha aí, compartilha. Eu sempre esqueço de falar isso daí. Porque o meu objetivo aqui não é quantidade, é qualidade da minha audiência. Eu espero realmente que você tenha gostado, que você que está aí até agora. Caramba, você, sério mesmo que você está aí até agora? Não, se você chegou agora aí, você merece ouvir o porquê que eu fui processado e porque lá na trabalhista e porquê que eu fui preso. Será que merece? Ó, vamos fazer o seguinte. Quem falar que merece, se alguém falar que merece, se você falar que merece saber, eu vou no próximo episódio de carona, eu vou falar, no meio do episódio eu falo. Tá? Porque eu tinha esquecido agora e tá dando um tempo gigantesco aqui de gravação. Tá? Mas na próxima vez eu falo. E eu tô chegando aqui no viaduto do Tatuapé, na ponte do Tatuapé, aqui na Marginal, final da Dutra, e vai parar o trânsito agora. É isso aí. Obrigado pela companhia, obrigado por estar aqui comigo nesse de carona. Diferente. Bora lá, bora que dá.
Abraço, até mais, tchau, tchau. Olá, parei!